Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Micaele Souza. Esse é meu primeiro vídeo do canal. Desde já eu peço para vocês se inscreverem no meu canal e dar o like de vocês para ajudar esse canal a crescer. Esse canal é feito para pessoas que é fã de criminologia como eu. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então, bora pro vídeo. Neide Maria Maia Lopes nasceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de março de 1937. Ela tinha 22 anos. Filha de Benjamin Lopes e Cândida Maia Lopes. Neide tinha uma irmã chamada Marilda. Neide foi muito maltratada pelos seus avós durante a sua infância. Foi impedida pelos seus pais de brincar com outras crianças. Durante a sua adolescência, começou a ler contos e romances criminais. Ela ficava a noite toda acordada lendo seus livros, o que deixava seu pai bastante estressado, que pagava contas de luz caras, visto que sua filha praticamente não dormia. A Neide, pessoal, era leitora diária da coluna do jornalista e escritor Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É. No ano de 1959, Neide conhece Antônio. Em um trem na estação Pedro II, o Antônio ele estava indo para o trabalho. Os dois trocam alguns olhares até que Antônio chega até ela. Antônio Couto Araújo nasceu na Bahia. Ele era mais velho que ela 5 anos. Ele trabalhava em uma empresa de ônibus, no bairro de Fátima. Com um tempo começaram a conversar e iniciaram um caso amoroso. Cerca de 3 meses. Eles começam a se encontrar em diversos locais da cidade do Rio de Janeiro. A Neide, pessoal, ela desconfiava muito do Antônio, porque o Antônio ele não contava muito sobre a vida pessoal dele. Então ela começou a desconfiar isso dele, mas só que ela tinha muito medo de chegar nele para perguntar alguma coisa e ele se afastar dela. Mas ela pressentia que tinha alguma coisa errada. Certo dia, a Neide estava no trem, um senhor cerca de 50 anos aborda ela e fala para ela que conhece o Antônio e que ele teria uma esposa e tinha 2 filhas, que ele era casado. A Neide, quando escuta aquilo, ela fica desacreditada. Ela fica muito furiosa com o Antônio, porque até então o Antônio não tinha falado para ela que ele tinha um relacionamento com outra pessoa. Antônio tinha uma esposa chamada Nilza e 2 filhas chamadas Taninha e Solange. Então Neide, muito furiosa com Antônio, põe o ultimato para ele, para que ele se separe de sua esposa Nilza para ficar com ela. Ele fala para ela que ia fazer tudo isso que ela estava pedindo, mas só que não ia ser do dia para a noite. E ela teria que ter paciência. E então a Neide fala pro Antônio que ele teria uma semana para resolver isso. Naquela época, pessoal, ter um amante não era uma coisa muito aceita. E ser a amante era uma coisa muito mal vista. As pessoas comentavam muito, então pegavam muito mal. Mesmo assim, eles continuam com o romance em segredo. Os meses passam, mas Antônio não se separa da sua esposa. Neide perde a paciência e põe em prática o seu plano. O primeiro passo que ela toma é descobrir onde Antônio morava. Ela planejou isso que ela iria fazer de 6 a 8 meses. Então ela decidiu ir até a casa dele, mas só que ela sabia que ele não estava em casa, que ele estava no trabalho. A intenção dela era se aproximar da esposa e das filhas dele. Então ela vai até a casa e finge ser uma amiga antiga de escola. Então a Nilza abre a porta e pede para ela entrar. Então a Neide pergunta para ela: "Você não lembra mesmo de mim?" Então a Nilza fala que não. Aí eu acho que ela ficou assim meio com vergonha e falou para ela: "A gente estudou no Duque de Caxias?" Aí a Neide confirma que sim, que elas estudaram no Duque de Caxias, mas era só conversa, gente. A Nilza, a esposa do Antônio, ela pede até desculpa, né, pra Neide, porque ela falou que realmente não conseguia se lembrar.
Então a Neide, pessoal, inventa outra história para poder justificar o motivo que ela foi até a casa da Nilza. Então ela pediu um favor para Nilza. Queria que ela ajudasse a conquistar o irmão dela. Ela falou que era apaixonada pelo irmão dela, mas só que ela não conseguiria agora conversar com ele. Só queria que ela ajudasse e tudo mais. Inventou essa história pra conversa fiada, só para poder mesmo se aproximar de Nilza, como eu falei para vocês. Ela queria ter uma amizade com Nilza e conquistar a confiança dela, porque isso fazia parte do plano que ela estava imaginando, né? As visitas de Neide, pessoal, até a casa da Nilza ficam cada vez mais frequentes, então ela acaba ganhando intimidade e confiança dela. Então, certo dia, a Neide, já íntima, né, da Nilza, pergunta para Nilza, né, a esposa do Antônio, que se ela era feliz com o Antônio. Então a Nilza responde para ela que sim, que eles têm problemas de casal, mas só que eles eram sim felizes. Então ela faz outra pergunta. O que o Antônio mais gostava nesse mundo, mais amava? Então a Nilza, ela nem hesitou e falou Taninha. Falou que ele amava muito a menina, que ela era o xodó dele. Então a Neide sentiu naquele momento que a Taninha era a luz dos olhos do Antônio. Então, a partir daquele momento, a Taninha seria o alvo dela. Então, na mente dela, né, da Neide, ela acha que o Antônio não se separaria da esposa dele por conta da menina. Então, o que estava impedindo do Antônio ficar com ela era a Taninha. Então, a solução naquele momento era eliminar a Taninha. Ao visitar uma amiga perto do matadouro da Penha, ela percebe o movimento de muitos urubus. Então ela pergunta para um funcionário do matadouro para onde aqueles urubus levavam aquelas carcaças de bois. Então o funcionário diz que eles espalham para todo lugar e que nunca mais se vê. Depois daí, ela começa a ter um plano macabro para pôr um fim na menina. Então ela pensa que matando a menina, né, que era a pessoa que o Antônio mais amava, matando ela, o caminho ficaria livre para ele se casar com ela. Então, depois disso aí, ela começa a levar presentes, né, para Taninha, para tentar conquistar a confiança dela. Então, ela leva balas, bonecas, ela leva um monte de presentes para Taninha. Toda visita que ela ia na casa da Nilza, ela levava um presente para Taninha. Então ela acaba conquistando a confiança da menininha, né, gente? Então a Taninha, ela começa a considerar a Neide como a tia dela de verdade. Então, em um desses encontros que ela tem com o Antônio, ela pergunta bem assim pro Antônio, Antônio, você gosta mesmo da Nilza? Então ele fica muito assustado com a pergunta dela, por ela saber o nome da esposa dele. Então ele pergunta pra ela que como ela descobriu o nome da esposa dele. Então ela fala pra ele que foi na casa dele, que conheceu a esposa dele, conheceu as duas filhas. E fala também pra ele que já tava perdendo a paciência com ele. Que ele tinha prometido de largar a esposa dele pra ficar com ela. E que ela não queria ser mais amante e sim a esposa dele. Ela ainda diz pra ele que aquela seria a última vez que ela estava pedindo pra ele largar a esposa dele pra ficar com ela. Que se ele não fizesse isso, ela iria matar a família dele todinha. O Antônio, pessoal, não acredita nas ameaças dela, mas só que a Neide, ela estava decidida a matar. No dia 30 de junho de 1960, Neide acorda disposta a sequestrar e matar Taninha. Então ela vai até uma loja de armas e compra uma arma calibre 22 e vai para o trabalho. Em conversa com colegas de trabalho, lhe foi dito que a arma calibre 22 não tinha potência, ou seja, não teria uma morte imediata. Então ela volta até a loja e compra uma arma calibre 32. No dia do crime, Taninha não queria ir para a escola. Ela parecia pressentir que algo estava para acontecer. Taninha estudava em uma escola que ficava no bairro da Piedade. Na época, a escola não tinha telefone. Às 2h10 da tarde, Neide liga para um vizinho
perto da escola, e fala com a diretora, que se chamava Marlene, se passando por Nilza, a mãe da Taninha. Ela diz que teria uma consulta com seu médico em outro bairro que não poderia faltar e que ela mandaria a sua vizinha chamada Odete ir buscar a Taninha na escola. Então, minutos depois, a Neide chega na escola e fala com a diretora, que era a Odete, a vizinha que a Nilza tinha pedido para ele pegar a menina. Então, a diretora vai lá dentro pegar a Taninha e ela pergunta para a Taninha que se a Taninha conhecia aquela mulher. Então a Taninha, né, já que ela considerava ela como a tia dela e que ela tinha conquistado já a confiança da menina, ela falou que sim, que conhecia, que era a tia dela. Então a diretora liberou a Taninha para ir com Neide. Então a Taninha foi tranquilamente com ela. Então 20 minutos depois, a Nilza, a mãe da Taninha, chega na escola para levar um lanche para ela. Então a diretora, muito assustada, fala que Taninha já foi liberada, que ela, a Nilza, tinha ligado mais cedo falando que uma vizinha buscaria a Taninha. A Nilza, ela ficou muito em choque naquilo que ela estava ouvindo. Então Nilza liga para o seu marido Antônio e fala que a Taninha havia sumido. Então ela vai até a delegacia dar queixa do desaparecimento. Então ela sobe a ladeira chorando. Então o pessoal começa a ver aquela situação, já sabendo do que havia acontecido, o povo começa a procurar por Taninha. Às 4 horas da tarde, o radialista Saulo Gomes recebe uma ligação sobre o desaparecimento de uma menina de 4 anos em Piedade. Até aquele momento, ninguém sabia quem era essa mulher que havia pegado a Taninha. Mas pelas descrições, né, que a diretora fez para a polícia, o Antônio sabia quem que tinha feito isso. Quando o Saulo chega até a delegacia, um dos telefonemas que ele atende é Antônio. Então o Saulo pergunta para ele se ele tinha alguma ideia de quem poderia ter feito aquilo com a filha dele. O Antônio fala para ele que não estava assustado e que nada ia acontecer com a filha dele. E que essa mulher que pegou a Taninha era uma namorada dele, mas só que a esposa dele não poderia saber, porque isso acabaria com o casamento dele. Então o Saulo pergunta para ele se ele tinha certeza disso, e ele diz que sim, que essa mulher vivia ameaçando ele e que sabia onde ela morava, em Jacarepaguá. Então a Neide pega um táxi e foi para a Penha, onde morava uma amiga dela chamada Zizélia. Às 5 horas da tarde, a Neide chega na casa da amiga dela. Então a amiga da Neide estranha muito e pergunta para Neide quem era aquela menina. Então Neide fala que era a filha de uma amiga dela que morava em Cavalcante. Elas conversam então sobre outros assuntos por um bom tempo. É quando Neide toma uma atitude bastante estranha. Ela pede uma tesoura para a Zizélia. Então a Zizélia vai, pega uma tesoura, entrega para Neide, e a Neide pega e corta uma mecha de cabelo da Taninha. Ela pega o cabelo, a mecha de cabelo, né, coloca em uma folha de papel, enrola e coloca dentro da bolsa. Aquela mecha de cabelo seria uma prova de que ela realmente tinha matado a Taninha. A Zizélia, óbvio, achou muito estranho aquela atitude dela. Então ela fala pra Neide, Neide, a mãe dessa menina vai te matar. A Neide, muito cara de pau, fala pra ela que a mãe da menina era muito amiga dela e que a mãe da menina pediu pra ela fazer aquilo. Aquela mecha de cabelo seria uma prova de que ela realmente tinha matado a Taninha. Ela iria contar pro Antônio o que ela fez, assim ela se vingaria dele. Por volta das 8 da noite, ela sai da casa da amiga dela. Ela passa em uma venda e compra doces, pipoca, pra Taninha poder comer. E ela também compra um frasco de álcool. Ela fala bem assim pra Taninha: você vai ficar doentinha e vou fazer um remédio pra você. Às 8h30 da noite, a Neide leva a Taninha para os fundos de um matadouro. Taninha com certeza já estava chorando naquela hora. Então ela empurra a menina, pega a arma que ela comprou, a calibre 32, atira a queima-roupa na nuca da menina. Neide pega o álcool e joga sobre o corpo de Taninha e ateia fogo e foge do local. Os funcionários que trabalhavam no matadouro, eles ouvem o disparo
e vão correndo até o local para ver o que havia acontecido. Então, quando eles chegam no local, gente, eles encontram o corpo da Tania em chamas. Quando a Neide, ela efetua o disparo na Tania, a Tania não tinha ainda morrido. Então, quando ela joga o álcool e ateia fogo no corpo dela, a Tania estava viva. Então, ela queima a menina viva. Foi muita crueldade o que essa mulher fez, muita crueldade. Imediatamente eles chamam a polícia. Minutos depois, uma rádio patrulha chega no local e os policiais apagam o fogo, mas só que infelizmente a Tania já havia morrido. Neide volta para sua casa em Jacarepaguá às 10h30 da noite. A polícia já estava à sua espera. Eles dão então voz de prisão para ela, mas só que ela se faz de desentendida. Os pais da Neide estavam em casa, então eles veem toda aquela situação. Então eles começam a investigar toda a casa para ver se eles encontram alguma pista que ligue ela com o que aconteceu com a menina. Eles pegam a bolsa da Neide e quando eles abrem a bolsa da Neide, eles encontram a arma do crime. Então ela é levada para a delegacia e lá ela é interrogada. Mas só que a Neide nega todo o crime. Então eles levam ela até o local do crime, mas só que a Neide ela se recusou a olhar o corpo da criança e falou que contaria tudo na delegacia. Neide foi levada de volta para a delegacia e lá ela foi interrogada por mais de 12 horas, mas ela continuou negando a autoria do crime. Então, os policiais proibiram ela de fumar e não permitiram que ela bebesse água. Mas ela permanecia resistente, tranquila e fria, negando todo o crime. Então, o radialista Saulo Gomes pede ao delegado que ele deixasse entrevistá-la. Então, ele concede essa autorização e tinha muitas pessoas assistindo tudo pela rádio. A primeira pergunta que Saulo faz para Neide é que se ela matou ou não matou Tania. Então ela fala que o porquê ele estava perguntando aquilo e que ela não iria falar nada. Então ela, muito revoltada, vendo que ela não tinha mais saída, ela fala que, quer saber, eu ia matar a família toda, só não matei porque não deu tempo. Saulo pede mais detalhe a ela. No desabafo, a Neide conta os detalhes do crime, da hora que ela entrou no táxi com Tania até a hora do assassinato dela. Quando ela ainda estava na delegacia dando entrevista para Saulo, uma aglomeração de pessoas se juntam em frente à delegacia. Os populares começam a gritar por justiça. Eles queriam pena de morte. As pessoas estavam muito revoltadas com Neide pelo que ela fez com Tania. Na verdade, eles queriam lixar a Neide. A Neide foi retirada da delegacia para uma porta lateral e levada para penitenciárias de Lemos Brito. Ela só saiu de lá 4 meses depois para ser julgada. Saulo Gomes apelida Neide como a Fera da Penha para batizar o caso. Neide, a Fera da Penha, foi condenada a 33 anos de prisão. 30 por homicídio triplamente qualificado e 3 por sequestro. A defesa dela ainda tenta alegar sanidade, mas só que eles não aceitam os argumentos. Em abril de 1964, Neide foi a um novo julgamento e a sentença dela foi confirmada. O juiz aplicou a pena máxima, mas só que Neide ficou só 15 anos presa por bom comportamento. Na prisão, ela costumava cuidar de uma boneca como se fosse a sua filha. Um certo dia, um jornalista chamado José foi na delegacia entrevistá-la. Ele faz a seguinte pergunta para ela: quando você sair da prisão, o que você vai fazer? Então ela diz para ele que ela nunca iria sair da prisão. Aí ele fala, mas só que se você cumprir a pena, você vai sair. Ela diz, mas eu não vou sair da cadeia, eu vou continuar presa. O que ela quis dizer que mesmo ela saindo da prisão, ela continuaria presa em si mesma pelo o crime que ela cometeu. Ela pegou só 15 anos de prisão. Dia 9 de outubro de 1975, ela foi solta. Desde quando ela foi solta até os dias de hoje, tornou-se uma pessoa reclusa.
vivendo em um apartamento em uma travessa no bairro da Cascadura, no Rio de Janeiro. Ela foi morar com os pais dela até o falecimento deles. A Neide é viva até os dias de hoje. Ela não se casou, ela não teve filhos e vive uma vida isolada de tudo e de todos. Segundo vizinhos, a Neide, ela só sai de casa para comprar cigarro e mantimentos. As janelas da casa dela sempre estão fechadas. As pessoas que moram perto dela diz que vê ela muito pouco e que ela conversa com ninguém, e que a única diversão dela mesmo é a televisão. Os pais de Taninha permaneceram juntos depois da tragédia. A Nilza perdoa Antônio depois da tragédia. Além de Solange, que já era nascida na época, o casal teve mais 2 filhas. Anos depois, eles tiveram 6 netos e 2 bisnetos. O local onde aconteceu o crime se tornou uma praça e ganhou uma placa que lembra a tragédia. Taninha foi enterrada no cemitério de Iaúna. O seu túmulo se tornou um ponto de peregrinação de fiéis de diferentes denominações religiosas. Eles associam a menina como benfeitora de muitos milagres. No túmulo dela tem muitas plaquinhas de agradecimento. Por hoje é só, pessoal. Me diz aí o que vocês acharam desse caso. Quero muito saber a opinião de vocês. Desde já, eu peço para vocês dar o seu like. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.